Olá, o Fé para Hoje está começando, sou o pastor Robson Aleixo, é muito bom ter você com a gente. E neste programa nós vamos falar sobre um assunto importante da Bíblia, que é sobre pontos de vista. Sim, é muito importante. Então, nós vamos conversar sobre isso lá dentro do Mercado Modelo e você vai se surpreender. Me segue. Eu estou aqui na galeria do Mercado Modelo em Salvador, um dos ícones dessa cidade. Salvador, a capital da Bahia, é uma cidade histórica com muitas, obviamente, histórias. E quando a gente pensa em histórias, a gente pensa em muitos pontos de vista. Este aqui é um dos pontos de vista do mercado que as pessoas não veem, é o mercado visto de baixo para cima. Há muitas histórias que se desenvolveram, inclusive sobre este lugar. O que é mais aceito e documentado é que em 1971 que o Mercado Modelo veio para cá, porque ele sofreu um incêndio de dimensões muito grandes a ponto de ter impossibilitado o local de continuar sendo mercado. E veio para esse prédio que foi uma antiga alfândega. E nesse lugar aqui, dessa antiga alfândega, se pensou em fazer um depósito de vinhos, mas também a água e o lençol de água passa aqui o impediu. Quem anda por esse lugar, cada canto que olha, cada perspectiva que olha, vê uma arte diferente, associada a uma escultura, associada a uma construção e uma perspectiva que no século passado começou a ser construída. Pontos de vista. O mercado pode ser visto de cima para baixo, pode ser visto a partir do mar, pode ser visto a partir da cidade e quem conta vai contar a partir deste ponto de vista. Agora, quando a gente pensa em pontos de vista, todos são válidos ou existe um que amplia a perspectiva e nos dá uma concretude melhor? Vamos para a história. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você a entende? A isso ele respondeu: ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente? Faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Uma busca rápida na nossa memória e já vai chegar um monte de nomes de hospitais, de projetos sociais, instituições de caridade e beneficência que leva o nome da história que está nesse texto do Evangelho de Lucas. Samaritano, bom samaritano. As parábolas de Jesus, via de regra, se tornaram muito famosas e são as partes que, junto com os salmos, são as mais conhecidas das pessoas, principalmente aqui no Ocidente, que foi muito influenciado culturalmente pelo cristianismo. Falar de parábolas é falar agora com um pouco mais de cuidado, porque quando nós falamos de parábola, não devemos nunca reduzir elas a uma mera ilustração ou uma pequena história com fundo moral, uma alegoria ou mesmo contos ou com aplicações. Parábolas, na verdade, são poderosos instrumentos usados para dinamitar as nossas concepções viciadas, distorcidas. É quando Jesus inverte radicalmente as nossas suposições. Parábolas são apresentações de estruturas profundas, complexas de pensamento, e elas são faladas pela absoluta inteligência de Jesus. Elas colocam a nossa concepção de mundo de ponta cabeça. Não que ele nos faça ver tudo de forma oposta ao que é verdade, ao que é real, de cabeça para baixo. É pelo contrário, ele nos coloca na posição certa para vermos as coisas como de fato elas são. Pois todo ponto de vista é obviamente visto de um ponto. Se mudar o ponto, vai se mudar a vista. É o que Jesus faz com os seus ouvintes. Ele não apenas nos dirige o olhar para uma outra perspectiva, ele nos move e nos desloca para outro ponto de observação. Olha para esse texto do Evangelho de Mateus. Ele diz assim, Jesus disse todas essas coisas às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta: abrirei a minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Mateus 13, 34 e 35. Mateus está reconhecendo em Jesus um cumprimento pleno do que está escrito no Salmo 78:2. E é interessante destacar que o restante do verso, depois do Salmo, diz: publicarei enigmas dos tempos antigos. Ou seja, as parábolas são revelações de realidades profundas e fundamentais não vistas a olho nu.
Essa é a parte que eu acredito ser a mais incrível das parábolas contadas por Jesus. Escutando, elas parecem dizer algo claro, óbvio, de forma que até as crianças entendem. E a impressão é que o caminho do nosso pensamento nos levaria inevitavelmente a essa conclusão. Mas a verdade é que ela somente se torna óbvia porque Jesus falou. Nossas pressuposições antes dela eram exatamente o contrário do que elas dizem. Era óbvio, mas estava oculto. Ela sofreu um eclipse pela corrupção dos nossos pensamentos e nós fazemos isso com muita frequência. Outra coisa muito importante quando se trata de parábolas de Jesus é a maneira como Jesus apresenta os personagens, aqueles que atuam, os atores dessas parábolas. E geralmente quando você olha para as parábolas, sobre as pessoas não há muito detalhamento. Eles aparecem dentro da história. E o motivo é muito, muito importante. Porque eles estão descritos antes, fora da parábola. Eles são aquelas pessoas que suscitaram o questionamento e se tornaram o alvo da lição que Jesus queria ensinar. Vamos por um exemplo. Os discípulos de Jesus perguntaram sobre os sinais da sua vinda. Jesus conta a parábola sobre a expectativa e o preparo. E assim ele coloca como um exemplo afirmativo ou ele coloca como um exemplo de oposição para alertá-los. Eles, os discípulos que perguntaram, estão entre os servos que multiplicaram os talentos, ao mesmo tempo que são alertados sobre os perigos reais que os cercam em ofender o seu Senhor, enterrando o talento. Da mesma forma que os que criticaram Jesus por receberem os pecadores aparecerão como alguém na parábola que fica furioso quando o irmão arrependido volta para casa. Dessa forma, Jesus coloca todos nós dentro da parábola, todos nós e em todas as parábolas, porque as perguntas que foram feitas a ele são as perguntas que nós fazemos, mesmo que elas não estejam na superfície, elas estão lá. O nosso comportamento está sustentado pelas nossas crenças e é exatamente lá, no coração das crenças humanas, que o Evangelho, contido na cápsula da parábola, vai agir. Qual é a pergunta que Jesus está respondendo na parábola do samaritano? Qual é o problema que ele está resolvendo? A resposta virá do diálogo que gerou a parábola. O texto diz que um homem cuja função era ser intérprete da lei. O texto apresenta ele a partir da sua especialidade. Ele era um especialista no texto sagrado. A sua atividade era ler e entender o sentido profundo do texto. Ele, dominando esse sentido, poderia aplicá-lo para a vida. A palavra originalmente usada por Mateus é o grego nomikos. Por ser grego, ele não é tão estranha para nós. Nomos, a raiz da palavra, está também em algumas das nossas palavras, como autônomo, que significa para a gente aquele que é dotado da faculdade de determinar as suas próprias leis, sua própria norma de conduta. Nomos está relacionado à lei. É o que a lei faz para si mesmo, autônomo. Deu para entender? A expressão nomikos indica, no caso, um especialista em direito judaico, porque o contexto envolve claramente uma abordagem teológica, mas também pode ser usado como um advogado judeu, um advogado das Escrituras. Um homem especializado na interpretação dos textos do Antigo Testamento e na aplicação dos ensinamentos dos rabinos. Mesmo que a palavra nomikos também seja comumente usada para advogado na Antiguidade, ou seja, um jurista especializado em direito secular, no caso da Bíblia, o termo implica na descrição de alguém ainda mais instruído na lei do que um escriba típico. Um exemplo disso é Esdras. O texto chama Esdras de escriba versado na lei de Moisés, versado nas palavras, nos mandamentos e nos estatutos que o Senhor deu a Israel. A tradução em português para intérprete quer exprimir com precisão a ideia contida lá no original. Alguém que interpreta, que esclarece. Porém, é mais do que isso. É alguém que atua como intermediário entre duas linguagens, assim como você já viu o intérprete. Ele traduz, no caso do escriba no tempo de Israel, do sagrado para o cotidiano. E é isso que faz com que ele tenha a função de levar um texto para a prática. Essas informações são muito, muito importantes para a gente entender a pergunta que ele fez e também a intenção da pergunta. Primeiro, o texto diz que ele se levantou. A ação combina com o cenário típico dos momentos em que Jesus estava pregando as Escrituras para as multidões. Imagine Jesus assentado em um lugar ligeiramente elevado,
mas autossuficiente para que ele tenha uma comunicação visual com todos os seus ouvintes, e eles conseguiam ver Jesus e ouvir também. Toda a audiência estava assentada no meio e alguém se levanta para fazer uma pergunta. Obviamente o sermão é interrompido e a atenção é desviada para aquele homem. Então o texto desnuda qual era a intenção do intérprete da lei. O texto diz que ele objetivava submeter Jesus à prova. Pergunta é, prova de quê? O homem intérprete da lei estava sentado, vendo e ouvindo Jesus fazendo justamente o que era a sua especialidade. Jesus estava interpretando e ensinando a lei, só que de forma completamente disruptiva do ensino tradicional rabínico. No mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 7, diz que as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então ele levanta e pergunta com a intenção de reprovar Jesus em uma prova de interpretação de texto. Que farei para herdar a vida eterna? A pergunta central do coração das pessoas que não podem ignorar a morte em cada aspecto da vida. Essa é a sua pergunta, é a minha também. Sabe, esse tic-taquear do relógio que vai lembrando a gente o tempo todo que a nossa vida é finita, a percepção que o espelho nos dá nas mudanças do nosso corpo vai nos lembrar todo dia que haverá um momento em que as coisas não vão estar funcionando mais. As despedidas constantes das pessoas que nós amamos, ou aquelas que não amamos, mas toda despedida nos afeta. Tudo ao nosso redor nos lembra dessa realidade inevitável. Somos imperfeitos pecadores e o salário do pecado é a morte. Admitimos a morte todos os nossos dias e lutamos contra a morte todos os nossos dias. E todos os dias sonhamos com uma forma de não termos que lutar, uma batalha tão desigual. Que eu farei para dar a vida eterna? A construção da pergunta já revela a influência da sua escola de interpretação. No capítulo 18, o jovem rico aborda Jesus com a mesma pergunta no verso 18 e usando a mesma expressão, bom mestre, que farei, ele diz, para herdar a vida eterna? Fazer e herdar são palavras contraditórias para a lógica divina e graciosa de Jesus, mas fazem total sentido para a lógica humana e meritocrática daqueles homens. Dá para perceber a tensão envolvida na pergunta, porque lá no fundo do coração daquele homem, ele queria mesmo saber a resposta da pergunta, porque os seus anos de esforço intelectual não tinham dado para ele nenhum caminho que apontava para essa vida eterna que ele queria. Pelo contrário, ele experimentava apenas arrogância, orgulho intelectual e um verniz de saber que escondia dor, sofrimento, frustração e cansaço. A sua identidade intelectual se viu desafiada por Jesus, que não apresentava os títulos nem credenciais que o intérprete ostentava, mas Jesus tinha tudo o que ele sonhava ter. Jesus era respeitado, Jesus tinha a atenção das pessoas, Jesus era admirado pelas pessoas, mas acima de tudo, Jesus tinha as respostas. Tu tens as palavras da vida eterna, foi dito sobre ele em João 6,69. Jesus, diante dele e diante disso, reage da forma mais abrangente possível e da maneira que envolveu o homem completamente. O intérprete da lei fez uma pergunta com duas intenções e Jesus dá uma resposta com duas perguntas. O que está escrito e como você entende. O que e como. Jesus está falando de dois pontos de vista, Jesus está falando de pontos de vista. E na resposta, em forma de interrogação dupla dele, está falando do ponto. O que? E da vista. Como? Qual é a fonte de onde saem as suas respostas e como você as entende para transformá-las em certeza? Nesse ponto da história, todos nós estamos presentes. De novo, porque no espetáculo da vida, na dança dos acontecimentos, na história, todos nós, mesmo quando não nos damos conta disso, procuramos um lugar para poder enxergar melhor e entender o que está acontecendo. Como os muitos incêndios que aconteceram no mercado municipal que afeta todas as pessoas que passam pela história, mas esse olhar do passado não é patente. Mas quando a gente fala de dualismo, modernismo, romantismo, marxismo, liberalismo, pós-modernismo e essa infinidade de ismos com que temos que lidar todos os momentos da história e da nossa vida, estamos falando do movimento humano para achar um lugar de onde ele possa ver e entender o que está acontecendo. É a procura de um ponto de vista para a sua vida. Mas o resultado desse movimento está escancarado diante de nós. Todos acreditamos que o ponto de onde estamos observando a complexa realidade diante de nós é o ponto certo.
a melhor base, e todas as outras são visões parciais ou equivocadas, nós julgamos. Assim, pós-modernistas discordam totalmente das visões de mundo dos modernistas. Os marxistas se opõem aos liberalistas. E assim vai. Mas preste atenção. Não se trata aqui de qual dos cegos dará a melhor definição do elefante, como na famosa história do ponto de vista. Conhece essa história? Ela é uma parábola indiana muito antiga. Eu vou te contar. Um grupo de cegos ouviu dizer que um animal estranho chamado elefante havia sido trazido para a cidade, mas nenhum deles estava ciente da sua configuração, da sua forma. Então, por curiosidade, eles disseram: vamos inspecionar e conhecê-lo pelo toque. Aí a gente é capaz de saber, afinal, é o que eles tinham. Então eles procuraram e, quando encontraram, tentaram tatear. No caso da primeira pessoa, a mão pousou numa tromba e disse: esse aqui é um ser, é uma cobra grossa. Para outro, a mão chegou na orelha e parecia uma espécie de leque. Quando a outra pessoa, a mão passou sobre a perna e disse: não, isso é um pilar, isso é um tronco de uma árvore. O cego colocou a mão de lado e disse: não, isso aqui é uma parede. Outro que passou a mão na cauda do elefante descreveu como uma corda. O último sentiu a sua presa, afirmando que o elefante, que aquilo era duro, liso, era uma lança. Mas a forma como a história é contada é um desvio do óbvio. É um elefante? Os cegos estão todos errados, porque o que eles dispõem para compreender a realidade é uma ferramenta insuficiente. O tato não é o sentido mais adequado, é necessário uma visão, e é exatamente isso que eles não têm. Mas alguém está certo. Quem está certo? O narrador. Ele que escreveu a parábola, que é muito usada para justificar um relativismo, provou exatamente o contrário. O narrador descreve, apresenta e nomeia a cidade, os cegos, o elefante, as atitudes, as falas. A real busca é ao ponto de vista do narrador. E é disso que se trata. De onde você tira as suas certezas? Para o homem que no texto bíblico é apresentado como um nômicos, um advogado, Jesus faz duas perguntas que todo advogado convive em todos os momentos da sua atividade. É básico, o que está na lei e como ela deve ser interpretada. A própria existência de advogados, juízes de julgamentos, nos diz que a interpretação é uma necessidade incontornável. Agora, se concentre em algo muito importante aqui. Atente para essa frase. A realidade é sempre muito mais complexa do que os instrumentos que usamos para compreendê-la. Isso não serve apenas para o método científico, isso serve para tudo. A célula é muito mais encantadora, mais rica e complexa do que um microscópio. Como um cometa, é uma realidade muito mais complexa e maior que um telescópio. Da mesma forma, a Bíblia é um instrumento de compreensão da realidade. Compreender a Bíblia não é um fim em si mesmo, porque ela não é um conjunto de livros antigos, ela é um instrumento para compreender a realidade. Quando uma pessoa se torna especialista em leitura brasileira, por exemplo, ela obviamente vai compreender muito sobre as estruturas literárias, o contexto histórico das obras, o estilo dos autores, as biografias dos autores, mas ela não vai poder usar os livros de Machado de Assis como instrumento para compreender a realidade do universo. Isso seria um caso de internação. O intérprete da lei, Jesus e eu, e você, concordamos com um ponto fundamental. A Bíblia é a versão do narrador. Ela é o nosso ponto infalível de vista, a plataforma em que nós nos apoiamos para ver e compreender tudo no mundo e tudo além dele que possa ser compreendido. E essa conclusão nos levará inexoravelmente a outra, uma vez que entendemos que a Bíblia não é um fim para si mesma, mas para algo além dela. A compreensão da realidade é proporcional ao entendimento da Bíblia. Isto é, quanto mais conhecermos as Escrituras, mais compreenderemos a realidade. Mas se a nossa compreensão da Bíblia é limitada, a nossa compreensão das coisas do céu e da terra e de nós mesmos também será. Quando Jesus devolve a questão para o intérprete da lei, ele não somente está respondendo uma pergunta, ele está começando a colocar a pergunta no seu devido lugar. E na devolução da pergunta, Jesus está ocupando outra posição nessa prova de interpretação.
uma posição que ele mesmo escolheu estar. Veja, quando o homem pergunta para Jesus qual é o grande mandamento da lei, a sua aprovação dependia da capacidade de interpretar corretamente, certo? Agora, quando ele devolve a pergunta, ele está nos olhos dos seus opositores, sendo avaliado na sua capacidade de julgar a interpretação que vai ser dada. O homem cita 2 versículos para responder. O primeiro é uma citação de Deuteronômio 6,5. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. A supremacia do amor envolvendo todos os aspectos do ser. Essa é a interpretação de um texto onde Deus se dirige ao povo, o chamando para amar. Depois para falar de como esse amor se aplica a todas as atividades da vida. O segundo texto que o intérprete da lei usa na sua resposta de fé é Levítico 19:18. Não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Essa é a conclusão de uma sessão de Levíticos, onde Deus começa a falar sobre relacionamentos justos entre as pessoas, numa lista que vai a partir do verso 9. Deus legisla dando um modelo de plantio, principalmente colheita, em que no planejamento e execução do trabalho, o necessitado já está incluído. Ele segue proibindo a mentira, o uso de falsidade, de maneira que haja danos à vida dos outros. Proíbe o roubo, associa a quebra desse mandamento ao atraso intencional do pagamento de um trabalhador, fala do trato com pessoas com necessidades especiais devido às suas deficiências físicas, alerta para não torcer a verdade nem inclinar a justiça baseando-se nas condições econômicas das pessoas envolvidas, proíbe o ato de espalhar notícias maliciosas ou falsas. Notícia maliciosa ou falsa, Jesus falando em Levítico, a gente nem chama isso mais de notícia maliciosa ou falsa. Nós chamamos de fake news, mas na Bíblia ela só tem um nome. Fala da agressão, fala contra nutrir ódio e vingança ao coração, para enfim dizer, ame o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Amar a Deus e amar ao próximo. Assim ele exprimiu a dinâmica e intensa comunicação entre Deus e seu povo por meio dos escritos proféticos por quase 1,5 milênio. Ouviu a frase que todos os seres humanos da face da terra em todos os tempos gostariam de ouvir na conclusão de todos os seus raciocínios. Você respondeu corretamente? Faça isso e viverá. Jesus falou mais de uma vez sobre a centralidade da lei e em quase todos os seus embates com a liderança religiosa de Israel, essa era a raiz da discussão, uma vez que todos se apoiavam no mesmo livro. E ele disse, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e esse é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é ame o seu próximo como a si mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas, texto de Mateus 22:37. A frase final coloca a frase inicial em termos absolutos. Tudo na Bíblia depende disso. E como eu já disse, sendo a Bíblia a lâmpada para os pés e luz para o caminho, um instrumento de compreensão da realidade, podemos afirmar que tudo no universo está baseado nisso. Ellen White escreveu sobre o amor como um eixo estrutural divino no universo. E ela diz assim, desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas em sua serena beleza e no seu perfeito regozijo declaram que Deus é amor. Não foi um resumo da lei que Jesus disse, foi sobre o fundamento dela. Dessa forma, Jesus ampliou a compreensão falando pouco, enquanto os fariseus diminuíram drasticamente a compreensão por meio da tradição, falando muito. Ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Quando o intérprete da lei fez uma pergunta sobre o próximo, ele fez uma afirmação sobre si mesmo. Mais uma vez, ele falou mais do que suas próprias palavras. Quem faz essa pergunta? Quem faz esse tipo de pergunta? Quem é meu próximo? Quem faz esse tipo de pergunta expressa uma classificação de seres humanos. Quem é a pessoa a quem eu devo amar como eu amo a mim mesmo? Quem é a pessoa que merece isso? O pensamento que ele fracassou em ocultar na pergunta é, para amar alguém como a mim mesmo, esse alguém deve ser como a mim mesmo. Não é apropriado chamar de amor a ação que está condicionada à semelhança do próximo para consigo. O nome correto disso é narcisismo. Não é o amor ao outro, é o amor ao espelho que ele tinha.
Mas embora isso seja grosseiramente contrário a tudo que Deus disse desde o começo da história, em tudo que ele inspirou nos profetas do Antigo Testamento, quem manifestou esse pensamento foi um especialista em Antigo Testamento. Por isso as duas perguntas de Jesus são fundamentalmente importantes e não podem ser separadas. O que está na lei? Qual é a fonte das nossas palavras? De onde você tirou isso? Somente essa pergunta não é suficiente. Por isso Jesus perguntou também como você entende ou como você interpreta. Sobre o que está escrito na lei, ele recebeu o mais importante elogio de Jesus sobre um texto bíblico. Ele citou as mesmas passagens que Jesus citou quando ele falou da centralidade da lei. A leitura do texto era exatamente igual à de Jesus, mas a interpretação do texto era radicalmente contrária. O texto de Lucas 10, no verso 30, diz assim: Jesus prosseguiu, dizendo... Não há um novo argumento iniciado por Jesus quando ele conta a parábola do homem que foi deixado semi-morto por assaltantes na estrada de Jericó. Também não há no texto algum dispositivo que indique que um assunto acabou e está começando outro, ou mesmo que a conversa tomou outra direção. Jesus continuou falando o que ele estava falando antes. Mas lembre que Jesus está respondendo à pergunta central da história. O homem perguntou o que devia fazer para herdar a vida eterna. E depois perguntou quem era o próximo. Mas essas são as intenções apresentadas como marginais no texto de Lucas. Porque você se lembra que ele começou dizendo qual era a intenção da conversa? Por Jesus a prova. Prova de quê? De interpretação. As palavras inicialmente deixam isso bem claro. Ele pede uma interpretação de Jesus e Jesus pede um sinal para ele e pede uma para ele. Sobre o que, portanto, é a parábola do samaritano? Sobre a interpretação andando entre Jerusalém e Jericó. E ele vai ser determinante para decidir entre a vida e a morte de alguém. Jesus está dizendo nessa parábola que fala de amor, que uma interpretação equivocada no texto sagrado tem enormes consequências. É a maneira como interpreto que vai decidir se alguém na estrada vai morrer ou viver. É por isso que eu chamo você para pensar sério sobre a maneira que você compreende. Toda a sua compreensão sobre a Bíblia determinará a sua compreensão sobre a realidade. Toda a compreensão que você tiver sobre si mesmo determinará o tipo de tratamento que você vai ter para com os outros. A Rede Novo Tempo há algum tempo lançou a revista Esperança Novo Tempo, À Procura da Verdade. E ela é uma revista muito importante porque ela fala também exatamente do que eu falei para você nos últimos 27 minutos. Procurar a verdade e encontrá-la é uma mudança para si, na nossa visão do mundo, e não tenha dúvidas, ela muda a maneira como todo mundo vai se relacionar com você. Procure. A minha dica antes de me despedir de você é que você ligue para a gente. Esse telefone que está aparecendo para você aqui, peça essa revista ou alguma outra que você não tenha, mas não perca seu tempo. É de vidas que nós estamos falando. O programa Fé para Hoje está ficando por aqui, mas está ficando com um convite. A gente segue e tem um assunto novo chegando que é muito importante para você. A gente se vê.